Olá, hoje terça-feira, 28 de junho, vamos aos destaques desta edição. A audiência pública debate tema integração de políticas públicas para pessoas em situação de rua. Cerca de 90% dos casos de abuso sexual não são notificados pelas vítimas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Bom, terças-feiras com entrada gratuita em todas as exposições em cartaz do MIS, que é o Museu de Imagem e do Som. Eu vou começar ao vivo agora com a repórter Jéssica Rocha, que tem mais informações sobre essas exposições. Olá, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no MIS para saber a programação de julho e uma das principais é esta aqui do fotógrafo Martin Parr, que foi um dos primordiais na década de 90, e aqui ao meu lado está a Renata Letícia, que vai trazer mais informações sobre as 4 exposições do MIS. A primeira exposição é do Martin Parr, que é a principal, que o Rodox está mostrando as imagens agora. A segunda é do Jorge Bodansky, e também a terceira do acervo do MIS sobre o Vale do Ribeira, e a quarta sobre a nova fotografia de 2016. Aqui, Renata, o que traz essas fotos do Martin Parr? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. O Maio Fotografia no MIS é um projeto que tem espaço fixo no calendário anual de exposições do museu. Então, todos os anos, por um período, a gente dedica todo o museu a receber fotografias. Esse ano temos 4. Como você falou, a exposição do Jorge Bodansky sobre a Amazônia. Temos uma seleção de fotos especial do acervo do MIS sobre o Vale do Ribeira. A mostra Vertentes de André Conti, que é um dos selecionados do programa Nova Fotografia 2016, e o nosso carro-chefe é a retrospectiva do Martin Parr, que é com uma curadoria inédita e é a maior retrospectiva já realizada na América do Sul. A exposição está dividida em 7 partes, então cada espaço foi criado de maneira diferente para que o público possa ter um contato mais íntimo com as obras de uma maneira imersiva e sensorial. Então cada espaço tem uma peculiaridade. Hoje aqui no MIS, às terças-feiras, todas as terças-feiras é gratuito. Então a partir de qual horário todo mundo pode vir e até quando fica essa exposição? A exposição vai até 24 de julho, funciona de terças a sábados, da meio-dia até as 20, de domingos e feriados, das 11 às 19 horas. E todo mundo pode participar, tem os outros dias é R$6 e a meia R$3. Então tem fila, como que se apresenta aqui na recepção? Tá super tranquilo, é só chegar, não tem tido fila por enquanto, mas não deixa para a última hora, porque de última hora sempre rola fila aqui no MIS, mas vem nas terças que é gratuito para aproveitar aí. As férias, né? As férias, exatamente. Muito obrigada, Renata. Volto com você, Sérgio, com essa imagem aí do almoço. Boa tarde a todos. Pois é, pelo menos, né, na terça-feira aí você não precisa usar o bolso, gastar nada aí para ir à exposição. Comissão de Direitos Humanos realizou na Assembleia uma audiência pública para tratar do tema interação e articulação das políticas públicas de pessoas em situação de rua. De acordo com dados da Prefeitura, a cidade tem cerca de 16 mil pessoas na rua, sendo que quase 9 mil nos centros de acolhimento e o restante em vias e espaços públicos. A maioria do sexo masculino, com idade entre 31 e 49 anos. São também mulheres, crianças e idosos que não têm para onde ir por vários motivos. Por isso, fazem das ruas sua moradia. O Movimento Nacional da População de Rua, né, ele é uma organização da população em situação de rua, ex-morador de rua. Né? A gente veio aqui na Assembleia para tentar os direitos, né, que é os direitos básicos, que é acesso à saúde, trabalho, educação, moradia e a dignidade, né, de quem está nas ruas. Né? E a voz da população de rua é trazer esse momento aí, né, onde os companheiros nossos hoje estão morrendo. Né? A Defensoria Pública tem atuado levando assistência jurídica a essa população por meio de ações judiciais ou então interface com o poder público em busca de documentação, de condições mais dignas em geral. Mas a importância do evento de hoje aqui na Assembleia Legislativa é ímpar, porque o Estado de São Paulo é um dos estados que ainda não aderiu à política nacional para a população em situação de rua. E essa política ela é importante para instituir dentro do Estado de São Paulo um comitê de supervisionamento de todas as políticas públicas para essa população.
A maioria da população de rua de São Paulo é formada por migrantes vindos de cidades do interior, segundo o censo da população de rua, divulgado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura. Para conscientizar ainda mais a sociedade brasileira sobre essa situação, 2 amigos criaram um projeto chamado SP Invisível, que conta a história de moradores de rua. O SP Invisível é um projeto que funciona nas redes sociais, que conta a história de moradores de rua no Facebook e no Instagram. A gente faz isso com a intenção de quebrar essa timeline que a gente está ali, de sempre coisinhas bonitinhas, e mostrar que existe também esse outro lado da vida. E mostrar que aquele cara ele tem uma história, ele tem ele não está ali à toa. Então colocar ali ele como ser humano, mostrar o indivíduo como único. Então a gente tenta sempre generalizar as pessoas e a gente quer fazer o contrário, a gente quer individualizar o ser humano. Essa audiência, essa primeira conversa que a Assembleia chama para si, a partir da comissão, é uma conversa importante, né, e que a gente precisa concretizar isso a nível de Estado. A presença do padre Júlio Lancelotti, pároco da Igreja São Miguel Arcanjo e membro da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo na audiência, é fundamental para que a sociedade e o poder público se conscientizem da necessidade da união entre todos. O que nós precisamos é repensar essa forma de organizar a sociedade e resistir e insistir, indo pelas brechas, garantindo a dignidade humana das pessoas que hoje são os mais vulneráveis e os mais atingidos. Hoje nós fazemos aqui uma audiência pública trazendo várias pessoas com vários olhares distintos sobre uma temática que nos é muito cara na Comissão de Direitos Humanos, que é a vida daqueles em situação de rua na nossa cidade. Nós temos números gravíssimos que nos chamam a atenção. 113 pessoas morreram de março a junho desse ano em condições de viverem na rua, pelo precário atendimento, pelo precário encaminhamento feito a elas. Neste mês, apenas só em São Paulo, na capital, neste mês, só na primeira quinzena, 25 pessoas faleceram nas nossas ruas. Ou seja, eu não quero aqui comparar, mas são números de tragédia, são números de desastre. E para isso a gente está aqui, porque vida humana nos é cara. Temos vários olhares, muita gente olhando, avaliando, vendo perspectivas, olhando o que precisa ser mudado, e a nossa perspectiva é tentar sair daqui com propostas e soluções concretas de mudança nas políticas públicas para que possa se evitar concreta e efetivamente a morte de pessoas como vem acontecendo. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. São Paulo com sol entre nuvens, a máxima chega aos 24 graus. Campinas, tempo com sol também entre nuvens, podendo chover no final da tarde. A máxima deve chegar aos 25 graus. São José dos Campos, a quarta-feira, terá tempo nublado. Possibilidade de chuva, a máxima é de 24 graus. Sorocaba, tempo bom, a temperatura alcança os 25 graus. Ribeirão Preto, quarta-feira, com sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar até 27 graus. 90% dos casos de abuso sexual não são notificados pelas vítimas. A gente fala sobre esse assunto e outros já já. Cerca de 90% dos casos de abuso sexual não são notificados. O medo e a vergonha são os principais motivos para o silêncio. Para atender a essas mulheres e dar a elas segurança, foi lançado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a pedido da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, o Disque Proteção à Mulher, da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para a Mulher. A ideia do Fale Sem Medo. Nós sabemos que existem disques denúncias, várias ONGs, e essa é uma somatória. A Coordenadoria da Mulher se soma a todas as ações e abre um espaço para que as mulheres possam falar de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, e que elas possam, com um público diferenciado, com agentes diferenciados, com aqueles que vão escutar de uma forma multiprofissional e que rapidamente possam encaminhar para os diversos setores que já são parceiros para que haja uma solução. Para que o atendimento seja eficiente e acolhedor, estudantes universitários e profissionais da saúde participaram de um treinamento no auditório Paulo Kobayashi. O atendimento às vítimas terá apoio do Grupo do Trote Humanizado.
estado. Estima-se que 30% das estudantes universitárias já sofreram algum tipo de violência sexual cometida por conhecidos e em ambiente com consumo de álcool. Na maioria das vezes, as vítimas desistem do curso. Nós estamos na OAB de São Paulo, né, por sua Comissão da Mulher Advogada, participa desse lançamento do Disque Proteção à Mulher. É uma honra, nós estamos trabalhando há alguns meses já em conjunto, sob a coordenação da doutora Albertina Takeuchi, né, coordenadora estadual de Políticas para a Mulher, né, do Estado de São Paulo. E é uma participação muito importante na medida em que nós vamos fazer a capacitação, né, das pessoas que darão atendimento às vítimas de violência, né, desse trabalho do Disque Proteção, e também faremos o atendimento propriamente dito nos horários que nós vamos estabelecer às vítimas, né, diretamente, orientação, encaminhamentos, né, nesse sentido. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo participa do projeto para dar assistência médica, psicológica e social às vítimas de violência sexual. O programa faz parte da rotina, do cotidiano do Hospital das Clínicas. Certo? O apoio já existiu há mais de 15 anos, quando iniciamos, né, esse programa de atendimento a vítimas de violência sexual, para todos os sexos, qualquer faixa etária, 24 horas. Então, o Hospital das Clínicas abre as portas através do pronto-socorro, abre as portas através do seu serviço de ambulatório, que também chegam muitos pacientes, e tem uma equipe multiprofissional, muito sensibilizada, muito competente, certo? E que trabalha muito bem com o olhar dirigido para essa pessoa que sofreu violência. A delegada Rose, a primeira delegada da primeira Delegacia da Mulher do Mundo, criada em 1985, ressalta o avanço que o serviço representa. Um dos problemas maiores que nós temos no tocante ao atendimento da mulher vítima de violência doméstica, principalmente, é esse acolhimento, é esse atendimento que tem que ser feito por aquela pessoa que toma conhecimento dos fatos na primeira vez. Se não houver um bom acolhimento, com certeza essa mulher não vai conseguir dar continuidade ao caso, porque ela não se sentiu bem recebida no primeiro momento e ela já imagina que nas outras fases que ela precisa passar, ela também não será bem recebida. Portanto, um evento como esse, de capacitação de agentes para atender a mulher vítima de violência, é de extrema importância nessa luta que nós temos diuturnamente, nessa batalha que a gente tem contra a violência contra a mulher. A vítima pode buscar proteção pelo telefone 3223-8477. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com sol entre nuvens, a máxima chega a 26 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira terá tempo bom, máxima prevista de 24 graus. Mogi das Cruzes, quarta-feira com tempo de sol entre nuvens, temperatura deve chegar aos 23 graus. Piracicaba, quarta-feira, tempo bom, os termômetros devem bater os 24 graus. Audiência pública debate o ensino à distância para profissionais da enfermagem. Você confere em instantes. A audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debate o ensino à distância para profissionais da enfermagem. Eles são uma categoria de quase 2 milhões de profissionais no Brasil, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Um exército que ajuda a cuidar da saúde do brasileiro. A oferta por cursos nesta área é naturalmente alta. São cerca de 140 mil vagas presenciais e 70 mil vagas de cursos à distância. O COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, é contra. Eles são legais, a LDB prevê, incentiva, mas não quer dizer que ela incentive para a saúde. Ela incentiva porque ela quer democratizar o ensino e considera que qualquer cidadão tem direito ao ensino superior. E nós não somos contra a EAD, nós somos contra a EAD para o ensino do profissional de saúde, porque este leva a risco à saúde da população. Segundo as diretrizes do MEC, Ministério da Educação, o curso superior de enfermagem tem 5 anos de duração. São 4.000 horas de que, na modalidade presencial,
pode ter até 20% das chamadas horas complementares à distância, que em geral são aulas teóricas como legislação e ética, por exemplo. Para os especialistas, o problema está nos EADs, nas quais a situação se inverte. Apenas 20% deve ser presencial e no estágio. Nós estamos acompanhando a lógica do sistema COFEM-COREM em contrariedade, repudiando a prática de ensino à distância na enfermagem. Uma vez que nós cuidamos de pessoas, nós temos que aprender durante a nossa formação habilidades, não só técnicas, mas habilidades de prática constante. O contato com o ser humano é imprescindível, portanto não há como sermos favoráveis a essa modalidade, que na verdade entendemos até que é uma irresponsabilidade de quem aprovou essa demanda, no caso do Ministério da Educação. A enfermeira e coordenadora do NAI, Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa, Sara Munhoz, diz que as demandas pela valorização da categoria serão levadas aos Ministérios da Educação e da Saúde. Esta audiência trouxe as maiores autoridades para discutir o não da prática de profissionais formados à distância em enfermagem. Por quê? Quem aprova o curso é o Ministério da Educação e quem libera o profissional para o exercício profissional é o Conselho Federal e o Conselho Regional de Enfermagem. Então, hoje o que a gente está discutindo é só o efeito, mas com certeza nós temos que ir diretamente na causa, estar próximo, muito próximo, e discutir muito com os ministros da Educação e ministros da Saúde, para que a população não seja colocada em risco por uma pessoa que teve uma inadequada formação e que sequer sabe observar um paciente, cuidar de um paciente, tocar nesse paciente e entender por gestos ou até por olhares as necessidades do paciente. E isso o EAD acaba de uma vez com essa questão. Bom, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que tem a finalidade de apurar, né, e também de investigar o fornecimento da merenda escolar nas escolas estaduais. Bom, eu vou conversar ao vivo agora com a repórter Priscila Silvério, que está lá no auditório Paulo Kobayashi, para dar mais informações sobre essa reunião que já terminou. Terminou agora há pouco, né, Priscila? Olá. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Isso mesmo. A reunião da CPI da merenda terminou por volta de 11h30 da manhã. 14 deputados estavam presentes, além de estudantes e também professores. 7 itens foram votados, todos pedindo documentação, por exemplo, para a Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo, Delegado-Geral de Polícia e também para o GAECO, que é Grupo de Atuação Regional para a Prevenção e Repressão ao Crime. Essas informações são sobre a compra de merenda junto a cooperativas pela Secretaria Estadual de Educação. Um tema que causou polêmica aqui pela manhã entre os deputados foi a questão da solicitação mesmo dessas documentações. Por quê? O presidente da CPI, o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, ele pediu que as oitivas, portanto, o pedido de convocação para depoimentos à CPI acontecessem só depois que essa documentação toda chegasse. E alguns deputados apoiaram, outros não. Quem não apoiou, por exemplo, foi o deputado Alencar Santana Braga, do PT, que faz parte da comissão da CPI, porque ele alegou que essa espera pode atrapalhar ainda mais toda a investigação e, portanto, deixar com que a CPI fique mais longa. Lembrando que a CPI tem um prazo de 120 dias. Os deputados também falaram sobre a continuação, então, da CPI, das reuniões, durante o recesso. Portanto, eles não teriam recesso agora, no mês de julho, para que a CPI continuasse com as suas reuniões. Portanto, mas aí o presidente, o deputado Marcos Zerbini, do PSDB, disse que para que haja essa quebra de recesso, para a continuação da CPI, precisa que pelo menos um deputado entre ainda hoje com o pedido para que isso aconteça, mais uma vez eu lembro que são 120 dias para que a CPI aconteça, com prorrogação de mais metade desse tempo. Só que daí, se o recesso for quebrado agora no mês de julho, esses dias são contados agora. Então, se há uma espera de uma documentação, isso pode atrapalhar. Ainda hoje, a oposição, a situação, vão conversar para realmente definir se as reuniões vão continuar ou não. Amanhã você acompanha aqui no Jornal da Assembleia SP
toda a cobertura dessa CPI da merenda. Sérgio. Portanto, ok, Priscila, informações da Priscila Silvério sobre o que aconteceu nesta reunião da CPI da merenda aqui na Assembleia Legislativa. Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, com sol entre nuvens. A máxima chega aos 23 graus. Bauru, a terça-feira terá tempo bom. A temperatura máxima chega aos 24 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. A máxima é de 23 graus. Marília, terça-feira terá tempo com sol entre nuvens. A máxima chega aos 24 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é oal.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.